Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, porque nós conhecemos o Teu coração, temos conhecido quem Tu és, Senhor. O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade, e nós somos prova desse amor, dessa bondade, dessa graça, Senhor. Nós somos prova ao longo dos anos, Senhor. E nós temos visto como o Senhor tem sido gracioso para conosco, bondoso, como o Senhor acredita em nós, como a sua bondade se estende além dos céus, alcança as nossas vidas. Pai, nós nunca vimos o Senhor abandonar ninguém. Ninguém, Senhor. E eu sei que nessa noite o Senhor vai restaurar esperanças aqui, vai restaurar sonhos que foi o Senhor mesmo que plantou. Profetizo nessa noite sobre todos que estão nesse lugar e aqueles que estão nos assistindo na internet. Profetizo em nome de Jesus Cristo um tempo transformador, um tempo de mudança, um tempo de alegria do Senhor, um tempo de se levantar no Senhor, de viver em nome de Jesus toda a tua boa vontade. Declaro nessa noite em nome de Jesus um tempo do Senhor, um tempo de alegria, Pai, um tempo de festa vindo de um posicionamento nosso, Senhor, fruto da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dizer para você nessa noite que a inspiração dessa palavra e o título que eu coloquei é Do Cativeiro à Restauração. Foi inspirada pelo Espírito Santo uma visão que a gente teve, que eu tive hoje pela manhã. Deus deu uma estratégia a nós, por causa da sua graça e do seu amor, da gente domingo de manhã, tanto nós que estamos em São Pedro, como os irmãos que estão no jardim. Domingo pela manhã Deus nos deu uma estratégia de orarmos juntos, como igreja. E tem sido um tempo muito especial, tem sido um tempo renovador, um tempo maravilhoso, que a gente separa realmente para orar. Tem incentivado os irmãos a um tempo de oração, e eu falo com eles assim, olha só, quando você ouvir o barulho do violão, você volta, que a gente vai seguir junto. E aí eu deixo os irmãos orando, desenvolvendo o tempo deles com Deus. Aí vai os jovenzinhos, os irmãos de mais idade, aí cada um vai para um lugar ali dentro do nosso espaço e a gente ora. Algumas famílias oram juntas uns com os outros. Tem sido um tempo muito bom, eu tenho ouvido o testemunho dos irmãos. E esse é o caminho. E hoje de manhã a gente estava junto lá, com a graça de Deus. Primeira reunião nossa, junto, orando. Ver os irmãos lá orando é maravilhoso. E enquanto a gente orava, Deus, hoje pela manhã, Deus me deu uma visão com um irmão específico. E a visão era de um local de ruínas, tipo aquelas colunas greco-romanas, aquelas pedras sobre pedras. E Deus me mostrava o irmão que estava nesse encontro nosso. E me mostrava também ele como se fosse a figura de ruínas. E aí eu entendi que mais do que me mostrar a condição daquele irmão, estava muito clara a visão que Deus me deu, era que Deus estava falando comigo o seguinte, eu quero restaurar. Eu quero reedificar, eu quero, fazer da vida dele, e eu entendi que era uma palavra para a gente. Eu quero reconstruir, para que as pessoas que passem pela vida dele, ou nossa, possa olhar e não dizer, um dia Deus fez na vida dessa pessoa algo lindo, como os arqueólogos fazem, né? Eles vão a um lugar de ruína e eles dizem, ali tem
uma construção, e ali foi palco de algumas coisas. E aí ele vai contar a história. Em vários momentos, em várias cidades, você vê lugares que muitos nem sabem o que são aquilo. Mas outros que conhecem a história, dizem, ali foi palco de algo marcante na história da humanidade. E o Senhor estava falando comigo, eu não quero que as pessoas passem na vida dele, ou na vida de vocês, e digam, um dia houve algo maravilhoso da parte de Deus. Eu quero restaurar isso, porque eu quero continuar a fazer, a escrever essa história na vida dele. E eu entendi, comecei a orar, falei, Senhor, essa palavra se estende só a ele. Esse foi a minha oração hoje. Se estende a ele, se estende a nós, se estende a todas as pessoas. E eu comecei a pensar no que Deus tem falado com a gente nesses dias. Deus tem falado desse tempo, eu não sei se você percebeu, de maneira rápida, quando Samuel deu a oportunidade da gente falar, eu falei que o sábio conhece o tempo e o modo. Ele consegue discernir o tempo e o modo. E o tempo está muito claro para nós, para todos nós aqui. É intenção do coração do nosso Pai fazer nas nossas vidas algo que Ele quer fazer. É intenção do coração do nosso Pai restaurar, livrar, edificar as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Mas também é muito importante a gente entender que, baseado no tempo, discernir o tempo, a gente também discernir o modo, o como nós vamos alcançar isso de Deus. Nosso primeiro encontro hoje, a verdade é que a decisão que tomamos hoje, vai refletir o que vamos viver daqui para frente. O que você está vivendo hoje é fruto das suas decisões passadas. É o que você colhe hoje. Mas o que você vai colher daqui para frente na tua vida, só tem um caminho. É fruto do que você vai decidir como semente. Ou contextualizando como escolha, o que você vai decidir lançar na tua vida a partir de hoje. Tem uma frase que atribuem a Albert Einstein, uns dizem que é, outros dizem que não é, mas é uma frase que chama atenção, ele diz assim, ó, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vou repetir, insanidade ou loucura é você continuar fazendo o que ontem você fez, do que no ano passado nós fizemos, e achar que assim, magicamente, os resultados que nós vamos alcançar vão ser diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E o objetivo nessa noite dessa palavra, desse tempo, é te levar a olhar para você, ver o teu estado atual, mas mais do que isso, porque é importante a gente olhar para nós, mas mostrar o caminho da restauração, o caminho da mudança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa palavra só vai alcançar as pessoas que responderem a essa pergunta. Você vê que você precisa mudar algo na tua vida? Olha para você, pensa aí na tua vida, em todas as suas particularidades. Você vê que algo na tua vida precisa de mudança? É com essa clareza que a gente vai falar exatamente sobre isso. Jeremias capítulo 30, verso 1 ao verso 3, é a palavra de Deus a Jeremias falando agora da profecia da volta do povo de Israel do cativeiro. Jeremias é um profeta que viveu no tempo do cativeiro.
E o título da revista atualizada, no capítulo 30 de Jeremias, diz: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. E o texto diz: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Vou repetir. Porque eis que vem dias, verso 3, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Vamos repetir? Em nome de Jesus, só o 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Você vê Deus insistindo em dizer: quem diz é o Senhor. Eis que vem dias, diz quem? E aí ele fala o que vai acontecer, e depois ele diz: diz o Senhor. Com certeza nós, às vezes, olhando para a nossa vida, a gente, às vezes, em algum momento, a gente desiste realmente. Desiste de acreditar no que Deus tem para nós, na história que Deus tem para nós. Mas interessante que essa profecia vem exatamente para trazer ao povo de Israel a vontade soberana de Deus. Quem diz? O Senhor. Quem diz que quer fazer é o Senhor. Quem diz que quer me tirar do cativeiro? O Senhor. Quem diz que quer mudar minha sorte, mudar minha vida? O Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor. E nesse contexto todo do cativeiro babilônico, figura aqui algumas coisas. Uma, o cativeiro em si, representando uma prisão no pecado, representando terrivelmente uma vergonha das pessoas que estavam lá. Eu não sei se é o teu caso nessa noite, um estado de vergonha diante de Deus, ou vergonha diante das pessoas, ou vergonha diante de você mesmo. Mas o cativeiro representa esse estado de prisão, esse estado de vergonha. E a ruína, na verdade, representa o estado de alguém que não foi para o cativeiro, não estava preso ao pecado, não estava envergonhado, mas alguém que ficou em Jerusalém, a condição de alguém que ficou, seguiu a vida dele, mas se acostumou a viver no meio das ruínas. Essa foi a divisão do povo. Quando veio o cativeiro babilônico, Nabucodonosor levou com ele a corte, todas as figuras de autoridade, para que o povo não se organizasse politicamente, militarmente. Levou com ele a corte. Então todos foram para o cativeiro. Em 586 a.C., a última tomada de Nabucodonosor, e ele leva. Então quem foi para o cativeiro ficou envergonhado, ficou diante da vergonha, diante do caos, vivia o caos, vivia a vergonha, vivia numa terra estranha. Mas houve pessoas que ficaram, os camponeses, e seguiram tentando continuar a vida, plantando, colhendo, tentando cuidar. Mas à sua volta havia ruínas. E essa figura é a figura de alguém que permanece, às vezes, no meio. Permanece no meio dos irmãos, mas vive um quadro de ruína.
mas também revela aqui a intervenção de Deus, e a gente vai falar sobre isso. E aí então, o caminho que o livro de Esdras toma, que é a reconstrução do altar. E logo após, o livro de Neemias toma, que é a reconstrução do muro. Cativeiro, como eu falei, é exatamente esse lugar de vergonha, esse lugar de prisão, de desvio. Não sei se você está aqui nessa noite, longe, cativo, cativa ao pecado, presa no embaraço, aquele sentimento que você fica assim, sei lá, parece que tem alguma coisa me prendendo, parece que a minha vida não anda, eu faço e aconteço, eu semeio, eu colho às vezes até alguma coisa, mas parece que está agarrado. Essa é um estado de cativeiro, um estado de vergonha, um estado de uma intervenção maligna realmente. Às vezes é a prisão nas drogas, às vezes é a destruição de um lar, de uma família. Às vezes é a falta de provisão, a ausência, o vazio de Deus. E a ruína representa essa condição de quem está no meio, na igreja. A falta de expressão, a falta de envolvimento, a ausência de frutos espirituais, a ausência de vidas, a solidão, mesmo no meio de várias pessoas. A ruína representa isso. Às vezes a condição de um filho longe, e às vezes você se acostuma em saber que teu filho está desviado, se acostumou na ruína. Às vezes se acostuma em saber que o teu cônjuge está longe, e aí acostumamos com isso, ou com uma vida religiosa. Mas, graças a Deus, veio sobre o povo de Israel, e tem vindo sobre nós, o ano de 2019 foi esse sopro de uma voz de Deus. Nós terminamos aqui dia 31, nesse mover das muitas águas. Não tem só a ver com uma restauração no sentido de multiplicação, tem a ver com uma restauração da essência, tem a ver com uma restauração da alegria de servir a Deus, alegria de estar uns com os outros, alegria do relacionamento, alegria de viver, alegria de testemunhar, alegria de se envolver, alegria de trabalhar. Essa palavra veio sobre nós. E toda mudança, ela tem a sua origem em Cristo. Não tem origem em nós. Tem origem na intenção de Deus. E aí passa por nós e se manifesta à nossa volta. E existe 2 passos, representando esses 2 livros do final do cativeiro. O livro de Esdras e o livro de Neemias. 2 passos práticos. Um é a reconstrução do altar. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Esdras, que Esdras reconstrói o altar. Quando Esdras, esse escriba, chega em Jerusalém, está tudo destruído. Mas já tinha um sopro de Deus, já tinha uma voz de Deus, já tinha uma esperança. E ele não teve nenhuma atitude senão pensar no altar. O altar representa a adoração, representa a primazia. Colossenses, capítulo 1, verso 18. O texto fala, na verdade, dessa restauração da primazia de Cristo. O texto começa dizendo, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça do corpo. Não sei se você pode colocar. Ele é o cabeça. E aí ele vai falando, e o final do versículo diz assim, para que Cristo tenha a primazia
sobre todas as coisas. Se você quer viver uma mudança na tua vida, nos primeiros dias e a partir daí seguir, você precisa restaurar, reconstruir o teu altar. O altar é essa decisão de fazer segundo Deus, a respeito de tudo na minha vida. Como que eu vou decidir no começo desse ano? Como que eu vou escolher, como que eu vou me portar como filho na minha casa hoje, com meus pais ímpios? Como que eu vou me portar como esposo diante da realidade que eu vivo? As esposas, os pais, como nós vamos nos portar na sociedade hoje diante da realidade? O altar figura claramente uma decisão pessoal. 2017 para mim foi um ano muito difícil, muito difícil. Foi um momento que eu comecei a sentir que alguma coisa não estava bem comigo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Comecei a sentir um vazio, uma tristeza, e eu não conseguia discernir. E aí, em 2018 entrou, e eu passei por uma intervenção de Deus. Um momento difícil na minha vida, que Deus começou a revelar a minha condição, como que eu estava longe dele, precisando me arrepender, precisando retomar algumas coisas na minha vida. E Deus vinha falando comigo, eu não esqueço, o momento de uma vigília, em qual meu irmão, companheiro Dairo, estava compartilhando, e aí ele falou sobre voltar ao primeiro amor, e aquela palavra me pegou, já tinha ouvido, a gente ouve várias vezes isso, e aquela palavra me pegou. E eu lembro que eu fui à frente chorando muito, mas já tinha feito várias promessas para nosso Pai, dizendo, eu vou retomar, Senhor, eu vou retomar, eu vou, me posicionar. E Deus vinha falando comigo, e em 2018 Ele, de maneira amorosa, interveio na minha vida. Bendito o tempo difícil que eu passei, bendito o tempo de aperto que eu passei. Particularmente foram os dias mais difíceis da minha vida, mais difícil. Nada se comparou ao ano de 2018, nada. Nenhum sofrimento, o senso de vazio, de propósito de vida parece que se perdeu. Momento difícil realmente, momento de crises, de pânicos, de temores, coisas que eu nunca senti na vida. E aí eu entendi o chamado de Deus. O chamado era para mim voltar. O chamado era para restaurar o meu altar. Restaurar a adoração. Colocar Cristo na minha vida como a pessoa mais importante. E aplicar isso no meu dia a dia. Na minha administração financeira. No meu relacionamento. Nas primeiras horas do meu dia. Aplicar Cristo no meu estilo de vida, no meu serviço às pessoas, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas à minha volta, aplicar Cristo em prioridade. Deixar tudo que atrapalhava, toda a preguiça, todo o desânimo, todo o cansaço, toda a falta de fé. E eu passei 2018 exatamente nisso. Foram dias que eu perdi várias vezes à noite, o sono durante a noite. Acordava de madrugada, 5 horas da manhã, o relógio biológico despertava. Eu falava, meu Deus, mais uma noite. Mais uma madrugada. 4 horas da manhã, 5, 4:30. E foram dias que, para a graça de Deus, Ele foi me chamando para Ele. Falando comigo. Me revelando. Mostrando que eu precisava mudar. Apontando áreas da minha vida que eu precisava mudar. E dos dias mais difíceis foram se tornando os dias mais prazerosos. Os dias de uma renovação, de uma água nova. De tempos sem pressa com Deus e vivendo o restante do dia de forma diferente. Tratando Mariana de forma diferente, vendo meus filhos de forma diferente. Vendo o meu trabalho, vendo os meus irmãos, vendo a minha vida de forma diferente.
E Deus entrou em 2019 comigo fazendo algumas coisas, restaurando algumas coisas. Eu vendo na vida dos meus irmãos também uma obra de Deus. A intervenção de Deus, ela é maravilhosa. E ela começa pelo nosso altar. Às vezes eu vejo pessoas que no momento de decisão, elas vêm à frente. E às vezes eu vejo muitas pessoas que vêm à frente sempre. Elas vivem vindo à frente, no momento de apelo. E às vezes eu fico com o coração apertado, dizendo: Senhor, muda a sorte. Vão sempre à frente, Senhor. Está acontecendo alguma coisa, eu me preocupo com isso. Às vezes eu anoto. As pessoas ligadas, anoto. E aí depois eu falo com os irmãos: busca essa pessoa, ela foi lá na frente. Está acontecendo alguma coisa com ela. Teve vezes que eu vi uma pessoa vir à frente e eu parti para a casa dela. Final do encontro, saí correndo para lá, cheguei lá e falei: te vi na frente. O que está acontecendo com você? Mas há pessoas também que às vezes num momento como esse de palavra, elas não correspondem. Nunca correspondem a uma palavra. Nunca correspondem a um chamado de Deus. E também isso me preocupa. Mas eu creio que toda vez quando você toma uma decisão, seja diante de algumas pessoas, seja no encontro público, eu entendo que esse lugar de altar é o lugar onde você vai levar algo. Só que a certeza que você tem, quando você vai diante do altar e decide alguma coisa na tua vida, é de que aquilo que você ofertou, morreu. Ele não volta mais para você. É uma decisão de alguém que está tão convicto e fala: é isso que eu quero para a minha vida. Eu não vou precisar ir a muitas vezes, mas eu quero a graça de Deus de ir, de tomar uma decisão, e isso está tão claro diante de Deus, que a partir desse dia, as minhas escolhas vão ser baseadas nessa ida, nessa reconstrução do altar. E o segundo passo é o muro. Neemias restaura o muro. E o muro nada mais é do que a igreja. E as pessoas atribuem igreja a prédio, e isso não tem nada a ver, não tem nenhum texto bíblico que respalde isso. Igreja, em todas as referências bíblicas, são pessoas. É a família de Deus. A restauração do muro exatamente figura uma realiança com pessoas. Pessoas nos protegem, pessoas nos guardam, pessoas são instrumento na nossa vida de proteção. Eu tive a honra de estar na casa do irmão, acho que foi sexta-feira, e a gente estava junto, e a gente conversava sobre isso, e eu falei para ele: quero te dizer uma coisa, refaça ou aprofunde a tua aliança. E eu apontei um outro irmão, com esse irmão, aprofunde, reconstrua esse muro da tua vida, não fique só, não ache que você vai reconstruir algo na tua vida e restaurar algo na tua vida de maneira solitária. Eu e você recebemos, por meio da família de Deus, proteção, guarda contra os nossos inimigos. Hoje é uma noite de você que entende e precisa da mudança, restaurar o teu altar e reconstruir o teu muro, refazer a tua aliança. Meu conselho para você é: busque hoje essas pessoas que são instrumentos de Deus na tua vida, que tem uma história contigo, que tem um relacionamento contigo, que tem uma entrada no teu coração. Ou se você não teve isso, se aproxime hoje. Já encontrei algumas pessoas, às vezes nos nossos encontros, que eles disseram: eu estou vindo aqui tem muito tempo e ainda eu não decidi. Busque pessoas hoje, pessoas, e fala: eu quero me aliançar ou me realiançar contigo.
O tempo é favorável por causa do amor de Deus. Esdras 9:9 usa um termo de restauração. E restauração na Bíblia tem a ver com uma restauração de uma teocracia verdadeira, um governo de Jesus real. E também tem a ver com a restauração de um estado perfeito antes da queda. Eu quero orar por você nessa noite que está longe, está desviada da vontade de Deus para você. E também orar por você que às vezes está no contexto de Jerusalém, mas percebe que tem ruínas na tua vida. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus.